Meus amigos, vocês nem imaginam que há 10 segundos estávamos 5 pessoas aqui a discutir se o Ronaldo, se a seleção é melhor ou pior com o Ronaldo em campo. Não, estávamos a meter estatísticas pelo meio. Mas não éramos nós, é a malta mais nova. O Renato tem ali estatísticas. Vamos discutir isso e muito mais. Sejam bem-vindos a mais um Ataque Rápido. Carlos Daniel, obrigado. Eu sei que estás aí a preparar um dezembro louco e, portanto, agradeço. Mais de dimensão política. Mais de dimensão política. Já não tivemos mais este ano, não é? Este ano. Não vai ser fácil, mas em janeiro reaparecemos aqui. Ok. Eu disse à minha namorada o que é que tu ias fazer no mês de dezembro e ela assim, pá, coitada. Não, mas eu gosto. Portanto, as pessoas dizem-me isso, coitado. Mas eu, para já, acho que a política é decisiva na nossa vida e, portanto, temos é que valorizar e não diabolizar, não é? E estar informados sobre quem dirige o país, quem é decisivo para o futuro de todos nós, os nossos filhos, os nossos netos, dos nossos pais, dos nossos avós também. Sim. É muito importante e portanto, eu creio que o jornalismo, obviamente, tem uma missão decisiva nisso, sem querer aqui alongar esta lateralidade, mas quem gosta disto, do jornalismo e de poder, nestes momentos decisivos, para o que é o nosso país e para o que ele vai ser participar, é muito motivador e eu gosto bastante. Vai ser um mês de dezembro. Não digo que gosto mais disso de futebol, isso não consigo dizer. 50-50, mas né? Gosto muito. Sim, mas um é mais importante que o outro, sem dúvida nenhuma. Que é o futebol. Não, estou a brincar. Luís, estás bem? Depois de uma ausência de uma semana? Estou bem. Saudades? Tive saudades, estive a ouvir-vos e tinha muita coisa para dizer, mas hoje também tenho muitas coisas para dizer. A avaliar pela discussão de há bocadinho. É bom, às vezes um jogador ser poupado é bom. No meu caso não foi por castigo, mas fui poupado e ainda bem, porque estou aqui fresquinho para falar do que tu quiseres. Bem, temos que começar por aqui. Meus senhores. Expectativas. Portugal está no Campeonato do Mundo. É verdade que um bocadinho por linhas um bocadinho mais tortas do que aquelas que imaginávamos há um mês e pico, mas estamos lá. 7º Mundial consecutivo, Renato, é isso? 7º Mundial consecutivo, desde 2002. Exatamente. 9º da nossa história. O melhor que fizemos foi 2 meias finais, portanto o 3º lugar. No primeiro, e depois fizemos um 4º em 2006, recordo muito bem esse Mundial. E agora vamos até aos Estados Unidos, até ao México, até ao Canadá, à América do Norte, aqueles 3 países. E portanto, depois do que vimos na Liga das Nações, depois do que vimos na última e única competição mais a sério para Roberto Martínez, Carlos, vem o Mundial, eu sei que ainda faltam 7 meses, passa num instantinho. Portugal só joga, tem aquela paragem em março e depois terá mais alguns particulares antes. Sim, portanto, mas março será o primeiro indicador a sério do que vai acontecer. Quais são as nonossas expectativas? Portugal integra o grupo de 10 seleções que podem sonhar com o Campeonato do Mundo, na minha opinião. 10? Sim, eu alargo porque é o que tu dizes, para já estamos há muitos meses e é preciso perceber o que é que vai acontecer. Mas depois qualquer um de vocês concordará que se dissermos que a Espanha é favorita ao Mundial que a França, esta França, é talvez a maior favorita ao Mundial, que a Alemanha nunca deixa de ser favorita num Mundial, que a Inglaterra pode aparecer num Mundial, que o Brasil obviamente é favorito no Mundial, que a Argentina conta sempre uma decisão no Mundial e que depois há uma série de outras equipas onde obviamente Portugal está à cabeça, mas onde pode estar a Itália, se lá chegar, ainda falta ver, não é? E há sempre uma outra surpresa que vai aparecer. Por exemplo, esta Noruega é claramente a mais forte do que eu me lembro e é uma seleção que pode atrapalhar e não nos esqueçamos, no último Mundial fomos derrotados por Marrocos. Portanto, hoje há mais seleções africanas, há mais seleções sul-americanas e nesse sentido pode emergir ali um conjunto, porque o que pode fazer a diferença, eu comecei pelas seleções que têm as melhores individualidades, o que faz a diferença é outro nível, é surgir um conjunto como surgiu Marrocos em 22, que foi claramente uma equipa forte que apareceu e demoramos a perceber que era uma equipa para chegar longe e chegou às meias finais. Luís, olhando para o que foi este apuramento, e eu falei disto na semana passada, nós vinhamos com um embalo interessante. É verdade que o europeu não correu às mil maravilhas, mas depois vinhamos com um embalo interessante da Liga das Nações, uma conquista, seleções fortes, até a jogar um futebol interessante. Entramos muito bem no apuramento, parecia que íamos limpar aquilo com alguma facilidade, tivemos depois de sofrer até o último jogo. Com base nisto tudo, com base em tudo o que tem acontecido na seleção, qual é que era o mínimo aceitável para o Campeonato do Mundo? Eu acho que... Quartos de final, isto tem uma resposta. É? Sim, um mínimo. Sim, esta seleção tem que, no mínimo, aspirar a quartos independentemente de final. Do calendário. Independentemente do que for. Não vai surgir num grupo onde haja mais 2 equipas da dimensão de Portugal. Sim, pode depois
E, colidir com a França, claro, ou com a Inglaterra. Mas o objetivo mínimo, com a geração que temos e a qualidade... Tinhas dito a Inglaterra, que obviamente... Quartos de final, eu disse. Ok. Então sim, mas há sempre mais uma ou outra que podemos juntar. Claro que podes apanhar ali uma equipa que, enfim, nós... Os baixos, é uma equipa forte, a Bélgica é uma equipa forte, quer dizer, depois são seleções que eu não citei, mas eu estava a lembrar do Euro 2020, em que nós caímos contra a Bélgica, do Roberto Martínez, e em que era uma das equipas mais fortes, portanto... Isso também conta. E já tínhamos caído com então a Holanda também. Não foi com a Bélgica, tens razão. Foi com a Bélgica. Mas aqui ainda fazendo só um breve resumo, eu acho que este apuramento é um regressar àqueles tempos em que nós agora vivemos menos, que é o tempo enfadonho de seleção, porque o desnível é grande entre as seleções, o grupo era claramente acessível, e jogado aqui num período curto de tempo, mas isto é sempre um convite a algum relaxamento dos jogadores. Então, como as coisas começaram, não com a goleada na Arménia, mas com a vitória na Hungria, eu acho que ficou tudo, entre aspas, no papo, e para os próprios jogadores eu senti que houve não vou dizer um desleixo, mas um relaxamento natural de quem sentia que as coisas estavam perfeitamente controladas. Acho que mesmo ontem, quando a Arménia empata o jogo, acho que ninguém pensou, ok, Portugal não vai, ou vai ter que ir ao play-off. Acho que era um caminho natural as coisas acontecerem desta maneira. Portanto, eu acho que para os índices de competitividade de Portugal do Roberto Martínez, eu sinto que andou aqui durante um período de um ano a modelar-se para ser uma equipa dominadora, ou a tentar sempre ser dominadora, contra seleções do seu nível, e isso acontece porque tiveste uma Liga tiveste um europeu, tiveste uma Liga das Nações também, em que há seleções mais... Ainda bem que há aquelas divisões todas e conseguem-se fazer jogos muito mais aproximados, mais a Final Four dessa Liga das Nações, e aqui há um decréscimo, obviamente, de qualidade das Arménias. A Arménia mostrou que era uma seleção muito fraca, é uma seleção em reconstrução de uma geração que não é nada especial, que não foi nada um bocadinho especial. Menos fraca. Exatamente, por isso, havia Mkhitaryan, mas pouco mais havia, e por isso acho que, enfim, consigo atenuar aqui alguns maus desempenhos, e o jogo na Irlanda foi claramente um mau desempenho, com uns índices de seriedade dos jogadores que não é o mesmo daquele que se apresenta contra seleções mais fortes. Eu acho que nesse aspecto, eu digo isto várias vezes, acho que Portugal contra a França no Euro 2024, ao contrário do que o selecionador diz, em que sentiu que o jogo na Alemanha, quando Portugal começa a perder, e sentiu que houve ali uma transformação mental da equipa ao intervalo, em que sentiu uma espécie de clique para Portugal se agigantar. Eu acho que foi no jogo contra a França, ainda que Portugal não o tenha ganho, e que Portugal mostrou um nível que eu, enfim, contra seleções mais fortes, nunca me habituei a ver. Habituei-me sempre a ver Portugal retrancar e a ganhar baixar, o jogo. a entregar jogo. Acontecia isso muitas vezes, e acho que ali Portugal faz uma mudança que não se traduziu no resultado, mas há uma mudança nessa postura. Mas isto, acabaste de não responder à minha pergunta. Não, eu aí comungo da questão dos quartos de final, mas comungando também não é nenhuma atenuante, mas obviamente se apanhares uma França, agora não é oitavos, é 16 avos, não é? Há 16 avos, pode haver esse azar, mas esse azar será cultivado garantidamente por uma má fase de grupos de alguma delas, ela não se vai cruzar, podemos ter esse azar. Mas tendo em conta o grau de seleções que estão no Mundial com este alargamento, é improvável. Tinha que ser mesmo um descalabro de uma dessas seleções, porque temos aí uma série de seleções da Oceania, de África. Eu acho que nós estamos a começar a casa pelo telhado, não é? Pelo resultado. Peço desculpa, eu estava aqui com um ligeiro catarro. Acho que está ultrapassado, já vi. Portanto, qualquer ruído estranho que tenham ouvido enquanto o Luís falava, não era eu a discordar, era mesmo a tossir ou a aspirar. E, portanto, parece-me que temos que começar, e é aquilo que me preocupa mais, é esta relação que se está a estabelecer muito diretamente entre a performance da seleção e a questão anímica e a questão mental. Parece que tudo se resume a isto. Ainda agora Martínez quis explicar tudo o que aconteceu na Irlanda por uma questão anímica ou psicológica, quer dizer, com franqueza. A equipa estava mal colocada em campo, a equipa ainda não tem uma identidade tática, e isto é que me preocupa enquanto português, enquanto adepto da seleção, e que sonha desde miúdo que um dia Portugal seja campeão do mundo, onde lá perto, e estive 2 vezes
muito perto de ver isso, sobretudo na Alemanha, estava in loco naquela meia-final de Munique, mas o que me perturba mais é que quando se remete demasiado para a questão anímica, estamos a remeter demasiado para quase um sortilégio. Se eles estão bem dispostos num dia e todos muito motivados, aquilo vai correr bem. Se não estiverem, vai correr mal. A base não pode ser esta. E a base não é sólida. O que nós vemos desta fase de apuramento, mais do que ter começado muito bem, acabado menos bem, termelicado, isso é normal, no futebol pode sempre acontecer, o que o Luís dizia é verdade. A questão quando o jogador sente que está a ganho, por muito que eles sejam profissionais e foram, é evidente que há ali um momento em que desleixam um pouco, que abrandam, que acabam por facilitar. O que me preocupa é que se eu vos perguntar como é que joga a seleção portuguesa, nem vocês, nem provavelmente ninguém consegue responder. Qual é o sistema de jogo preferencial? Quais são as rotinas essenciais da equipa? Nós procuramos ligação mais por dentro para depois encontrar aceleração nos corredores, ou vamos logo aos corredores para encontrar aceleração? É que umas vezes vemos uma coisa, outras vezes uma parecida com outra. Quer dizer, eu ainda não percebi. O perfil do médio que nós queremos, construtor, é Vitinha, ou em alguns jogos vamos por lá Palhinha ou outro jogador desse perfil, que muda completamente a forma de jogar. Faz sentido uma ala esquerda com Dalot e João Félix, como na Irlanda? Aos meus olhos não faz. Não achas que já abandonou um bocadinho Palhinha? Não é o Palhinha. Sim, mas não é questão. Sim, não, eu acho que não abandonou. Eu acho que isto é uma crítica que eu tenho repetido a Roberto Martínez. Eu tenho muito cuidado a falar do selecionador nacional, sobretudo por o facto de não ser português, faz com que às vezes as pessoas sejam demasiado exageradas nas críticas e que se calhar um treinador que nós acompanhássemos há mais tempo, que conhecêssemos pessoalmente melhor, tínhamos mais dificuldade em criticar. E eu, que já cometi essa injustiça seguramente algumas vezes no passado, vou tentar não ser assim no presente. Mas é evidente, se alguma crítica em termos genéricos se pode fazer a Martínez, é que é o homem que liga muito a estatutos e tenta conjugar na equipa todos os estatutos. Quer dizer, se não houver um jogador lesionado ou um jogador castigado, neste momento ele tem que arranjar a maneira de meter João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. Estes 5 lugares no meio campo à frente estão todos atribuídos. Se partimos do princípio que há 4 defesas e um guarda-redes, sobra um para sortear, não é? E aos meus olhos isto não faz sentido. Adorando eu qualquer dos jogadores que citei, em particular, aquele meio campo de Portugal, é muito difícil, o Carlos Daniel, treinador, que não existe, não é? Escolhe entre Vitinha, Bernardo, Bruno e João Neves. Não é fácil, convenhamos, até porque eu acredito que podem jogar todos. E ontem jogaram e não jogaram nada mal. E a coisa não correu mal. Mas eu gostava de perceber, nós queremos um 4-2-3-1, nós queremos, os nossos extremos são de perfil Pedro Neto, Rafael Leão, Chico Conceição, ou queremos também Bernardo Silva, ou queremos João Félix a partir? E queremos de um lado uma coisa e outra do outro, e liga com que perfil de lateral? Eu estava a dar o exemplo da Irlanda. Mas não quer ter jogadores que duas opções na esquerda que sejam consideravelmente diferentes, ou seja, Leão não tem nada a ver com o Félix, ou com o Pedro Neto. Do outro lado, o Pedro Neto não tem nada a ver com o Trincão, ou o Trincão não tem nada a ver com o Francisco Conceição. Não, sim, mas podes acrescentar Trincão, Pedro Gonçalves. Quer dizer, o nível de qualidade deste plantel de Portugal é assombroso. Tirando a França, eu acho que nem o Brasil, nesta altura, tem tantas soluções de qualidade como Portugal a este nível. Só mesmo a França, Dembélé, Desiré Doué, Mbappé, realmente aquilo estamos a um nível Barcola. Os franceses têm, do ponto de vista no ataque, então, são mais fortes ainda. Mas aqui, por exemplo, portanto, eu acho que a equação é esta. Deixa-me só concluir, que é como é que Portugal joga e como é que Portugal vai jogar. Pois é isso, porque remetendo ao jogo da Irlanda, nós jogámos com todos os nossos jogadores ali naquele espaço interior, não é? Bernardo, João Félix, Ronaldo, tudo ali a tentar de alguma forma... Fora. Sim, mas a nossa profundidade é os dois laterais, não é? É os dois laterais, porque de resto não tivemos profundidade. Mas os laterais, se o lateral esquerdo é o Dalot, a profundidade é muito relativa. Mas o que ele fez foi com o Cancelo jogar por dentro e no tour dos jogos eu várias vezes senti que o extremo abria e o lateral foi por dentro. Contra a Irlanda? Não, neste jogo ainda ontem Leão abria para Cancelo ir por dentro. Mas nesse jogo tinhas Leão. Neste jogo agora tinhas Leão. Nos outros dois tinhas 2 jogadores que jogavam interior. Sim, mas mesmo assim Cancelo é um jogador de muito mais propensão ofensiva do que Dalot. Portanto, pelo menos muito mais capaz de desequilibrar individualmente no terço ofensivo. Sim. Vimos isso ontem. E portanto fazia mais sentido Cancelo com Félix, porventura, é isso. Não é? Mas essa para mim, Cancelo faz sempre mais sentido do que Dalot, com todo o respeito pelo Dalot. Acho que Cancelo é o melhor lateral do futebol português e, portanto, tem uma qualidade. Mas esse é o problema, é nós não sabermos ao certo, ou se quer, Roberto Martínez saberá, mas não sabemos ao certo como é que a seleção quer atuar. Se quer, neste jogo específico contra a Irlanda, de onde é que vinha a nossa profundidade? Era só o Cancelo à direita? Sim, a forma como é que queres atacar, média, já tiveste uma profundidade muito como é que queres diferente. defender. Por exemplo, o Ruben Neves já ouvi interior direito, defesa central, agora parece que entra sempre a defesa central, mas jogamos com 3 centrais porquê?
Porquê? É que de repente uma coisa é ter os laterais para poderem atacar num 4-4-2 ou num 4-2-3-1. Outra coisa é aquele sistema em que faz dos laterais automaticamente extremos. Se tens o Nuno Mendes é uma realidade, se não tens o Nuno Mendes é outra realidade. Mas muitas vezes tens o Nuno Mendes como central. Sim, mas o Nuno Mendes tem o Nuno Mendes tem uma capacidade de fazer as duas coisas que mais ninguém tem, não é? Mas a questão é sempre como é que tu chegas à baliza, não é? No futebol há sempre as duas respostas para responder. É como é que impedes o adversário de chegar à tua baliza, e Portugal nisso não é forte. Isso remete para a questão Ronaldo, não há como evitar. Portugal defende pior sem Ronaldo. Isso é uma evidência, sempre foi verdade. O problema é que Ronaldo, há 6, 7, 10 anos... Com o Ronaldo. Defende sempre com mais dificuldade. É um jogador que trabalha... Ao contrário, eu fiquei na dúvida. Não, eu queria dizer, defende pior com o Ronaldo. Trabalha menos no plano defensivo. Uma coisa ontem é evidente que melhora automaticamente é que é preciso pressionar no guarda-redes adversário desde logo. O Ramos estava sempre a sair no guarda-redes. Sim, Gonçalo tem essa. O gol dele é outra coisa. É aquela... O gol é mais farejar o erro, não é? Mas quando em posse do adversário, e a Arménia, apesar das suas debilidades, tentava sair em construção, é evidente que a capacidade de pressionar de Portugal aumenta bastante com a mudança do ponta de lança. E, portanto, para defender é sempre melhor, sem o Ronaldo defende-se melhor. Mas como é que se ataca com o Ronaldo? Preferencialmente tentando também jogo cruzado, ou seja, forçar mais jogo de corredor logo à partida, para que depois a bola surja na área para o finalizador. Exatamente. Isso faz sentido com Bernardo de um lado e João Félix do outro, como fizemos contra a Irlanda. Mas a questão é que para jogar Ronaldo, o Félix e Bernardo se calhar vão jogar menos vezes no corredor, vão jogar mais vezes por dentro, ou o Félix até não jogar. Mas vamos ganhar o quê? Mas jogam por dentro para quê? Para a bola chegar lá. Não, mas para a bola chegar lá. O Ronaldo não se associa com eles. Mas para a bola chegar, pois, eu acho que a questão é mais essa. Hoje em dia... Há uma injustiça que nós não podemos cometer, é Ronaldo, e já descontando a questão da gratidão do país e da trajetória, enfim, isso não vale a pena estarmos aqui, é óbvio, não é? Ronaldo é o maior nome da história do futebol português e portanto tem que ser sempre um jogador valorizado por tanto que deu. Agora, hoje, dizer assim, a equipa joga melhor com o Ronaldo, não me parece. Parece-me que Portugal joga melhor sem o Ronaldo. Isto não implica que o Ronaldo não seja útil e que dentro da forma de jogar, que o que tem contemplado praticamente em todos os jogos, ele não cumpra. Esta é a injustiça que eu acho que não se pode cometer. É dizer, claro. A seleção, na minha opinião, e obviamente é uma opinião discutível, podia beneficiar pelo menos de ter um plano alternativo de jogar sem Ronaldo. Sendo o Ronaldo um elemento cumulativo. Agora, isto não é fácil. Isto é muito fácil dizer aqui na conversa. Claro. Mas como é que se convence Ronaldo de que ele já não é ele e mais 10? Não é fácil de gerir. Nós podemos ir fabular sobre isto. Agora, taticamente, se pensarmos taticamente, é evidente que há jogadores que, desde logo, por exemplo, a capacidade de Ramos hoje de empurrar a última linha do adversário para trás, pela ameaça à profundidade que representa, cria mais espaço para as entrelinhas e para surgirem jogadores. Bernardo, Bruno, Trincão, Félix, enfim, o que quisermos lá pôr. E favorece um jogo interior quando tu tens médios como Vitinha e Neves a criarem, se puderem criar dentro para que o adversário seja atraído ali e que nos corredores depois surjam jogadores a aproveitar o espaço, é mais forte. Mas esta é a equação que o selecionador vai ter. Essa também é uma lacuna de Cristiano Ronaldo, não é? O jogo associativo de Ronaldo, muitas vezes empanca. Eu acho que esse... Por isso é que ele próprio devia se proteger mais. Não, mas por isso é que eu estranhei o jogo da Irlanda jogarmos de início com Bernardo e Félix e Ronaldo. Porque se jogarmos com dois extremos, um leão, ou um extremo, um leão, a bola vai surgir mais vezes na área porque ele vai conseguir... Mas o leão não é bem um extremo cruzador, lá está. Não é cruzador, mas vai conseguir criar um desequilíbrio. Em profundidade. E a bola vai chegar à área mais rápido. Não é o melhor assistente. Eu acho que um jogador como o Francisco Conceição é mais útil para o Ronaldo. É verdade. E a questão do Félix tem a ver muito, obviamente, com a parceria mais útil para o Ronaldo. A parceria que se estabeleceu, mas o jogador de cruzamento, 1 para 1 cruzamento, acho que o Francisco é o jogador que tem mais essa característica, assim, e o Neto. Extremo desses, e o Neto. Com exceção do Neto, são que os jogadores mais declarados. Não estava. Agora, faz sentido a seleção tentar que sejam jogadores individualmente a resolver nos corredores, a forçar 1 para 1 cruzamento, quando depois temos tanta quantidade para resolver. Sim. O ponto mais difícil de solucionar é este, porque depois, de facto, o Ronaldo condiciona, mas dentro daquilo que tem sido o jogar da seleção, o Ronaldo tem marcado gol. Claro. E, portanto, Luís, eu quero ouvir a tua opinião, mas primeiro Renato, perguntámos às pessoas, né, aos nossos ouvintes, como é que era a pergunta? Ajuda-me. Era se preferiam ver a seleção com ou sem Ronaldo. Ok, é isso. E temos uma sondagem e depois damos abertura para as pessoas responderem. Com o Ronaldo teve 27%, sem Ronaldo teve 73%. 73%. Mas esta semana, se fizéssemos a semana passada, as redes sociais são mais. A semana passada podia ser uma versão. É o que eu digo. Eu acho que o Ronaldo há 2 pontos, eu insisto nisto. Um é a gratidão que é preciso ter e respeito pela carreira incrível e única de Ronaldo. Outro é reconhecer que ele, mesmo aos 40 anos, se colocado em campo, ainda revela qualidades de finalizador e sido um jogador útil. A nível de finalizador, se calhar não tem jogado com a Arménia, marcava 1, 2 golos, eventualmente 3, dependendo dos penaltis, não é? Agora, que este Ronaldo já não te dá, do ponto de vista defensivo,
Aliás, nunca deu muito. O melhor Ronaldo, no seu melhor momento, era um jogador que condicionava já a forma de defender. Postiga e o Almeida, não é? Que já acabaram a carreira há algum tempo, tinham que trabalhar para que o próprio Almeida eram jogadores no tempo de Paulo Bento. Pois, mas depois compensava. Agora, depois ele a seguir era muitíssimo melhor que todos os outros a finalizar. E hoje não é. Hoje continua a ser um bom finalizador, mas já não dá nesse contexto muito plano específico, não é? Num contexto o que dava antes. Então, Renato, escolheste aí algumas... Cuidado nessas leituras. Pá. Pois é isso, tive que escolher aqui com pinça. Usa um filtro bom nisso. O Pedro Mendes disse-nos: essa questão com qualquer outro jogador nem se colocava, a culpa não é de Ronaldo, é de quem deixa, mas é triste ver a seleção transformar-se na sua cotada pessoal. A Cata, por outro lado, diz com Ronaldo, porque lhe devemos ir ao Mundial por tudo o que fez por nós, mas no banco ia entrar aos 60, 70 para alguém descansar. É, boa sorte. O João Vicente vai diz... perguntar ao Fernando Santos se isso corre bem. É justo lembrar, Fernando Santos tirou o Ronaldo no Mundial, tirou bem. Na altura Ramos estava a dar mais rendimento, aliás, faz 3 golos. É talvez a melhor exibição da seleção portuguesa contra uma boa equipa, que era a Suíça, numa fase final, uma goleada espetacular. Mas de repente o problema estava criado. Quer dizer, Fernando Santos acabou por sair da seleção, também obviamente porque perde a seguir com o Marrocos, mas toda a atenção era à volta de Ronaldo. E nós, os média, temos imensa responsabilidade nisso. Eu estava a ouvir os diretos todos antes do jogo do Dragão ontem, só se falava de Ronaldo. Se está na bancada, se não está na bancada, se veio ver o jogo, se não devia ter vindo ver o jogo, se vai fazer falta, se não vai fazer falta, querias ver Ronaldo, não querias ver... Quer dizer, há uma obsessão à volta de Ronaldo que depois se quer, pretende que alguém a resolva. Carlos, não sei se tu sentes, Luís, eu acho que, independentemente dos resultados esportivos, para toda a gente vai ser um descanso quando o Ronaldo se retirar, no sentido disto. Eu senti exatamente o que o Carlos está a dizer. As perguntas eram todas: compraste bilhete para ver o Ronaldo? E o Ronaldo, para a nossa geração, para a do Carlos, para a minha, para a tua, foi o ícone, se calhar, do futebol português. Mas eu já sinto a necessidade, mesmo a discussão Ronaldo-Messi, eu já sinto a necessidade de avançar nessa... Sim, essa já... Não é? Ainda pode durar até ao Mundial. Vai. Por este andar dura até ao Mundial, de um lado e do outro. De um lado e do outro, mas eu não sei se sentes isto, que se calhar, independentemente da qualidade, independentemente do futebol, seria um descanso para podermos começar a falar de outras coisas? Sim, mais ou menos. É assim, nós no panorama máximo do futebol a nível de clubes deixámos de ter aquela rivalidade de Messi e Ronaldo que nos alimentou durante muito tempo, e a verdade é que nós conseguimos diversificar, mas andamos aqui, eu acho que ainda se anda a ressacar desse trono e muito tempo aqui a tentar encontrar novas rivalidades. Agora o Yamal Mbappé. É isso, anda-se à procura destas novas rivalidades. E aí sim, nós temos também bastante culpa disto, mas atenção, antes deste pré-jogo que existiu, eu estava no estádio, por isso não vi, mas imagino que tenha sido, mas dias antes, houve N situações, N relatos nas redes sociais e etc, de gente frustrada, que tinha comprado bilhete para ir ver o Ronaldo e já não ia, estavam a vender. E eu ontem vi muitas cadeiras vazias na zona onde eu estava. Acredito que muita gente tenha deixado de ir ao jogo porque já não havia Cristiano Ronaldo. Portanto, é um fenómeno que não se deve descontar. E eu ainda faço, já o contei algumas vezes, mas no Euro 2024 eu fiquei abismado com o fenómeno Ronaldo aos 39 anos. É de facto algo inacreditável. Toda a gente sabe a dimensão dele. Sim, e mas a dimensão nos Estados Unidos vai ser uma cena. Vai ser. E ali na Alemanha, num país cheio de futebol, jogos cheios de tradição também, Portugal, Eslovénia nem tanto, mas todos os outros, o estádio está cheio. Tu em 10 minutos vias, eu fiz esse exercício com o Eduardo Monteiro, que foi comigo. Em 10 minutos conseguias ver camisolas do Ronaldo em todos os clubes onde ele passou. Vias a 28 do Sporting, vias do United, vias do Real Madrid. Mas esse é o problema, depois como é que discutimos o jogador se andamos a discutir o mito, não é? Claro, é isso. O mito, mas como é que o mito é evidente, e tu ignoras o mito. Mal comparado, não podes ter um grande artista da música, não é? Que está a terminar o seu trajeto, a sua carreira, e tu queres ir ver, porque não queres morrer sem ver aquele artista, não é? Eu, por exemplo, nunca vi Bruce Springsteen. Espero que ele morra tarde, mas quando tiver a primeira oportunidade vou querer ir ver Bruce Springsteen. Vamos os três.
Podemos ir. Quer dizer, ele já pode não estar a cantar como no seu melhor tempo, mas eu ainda vou querer ver, não é? Claro que o Ronaldo hoje já não é o Ronaldo que era aos 40 anos, é impossível. Nenhum jogador na história do futebol, se calhar, chegou tão competente aos 40 anos. O Modric está lá também, pronto, porque o futebol permite. Mas jogadores atacantes, o Totti, o Giggs, chegaram perto, mas o Ronaldo já vai fazer 41 em fevereiro. É impressionante. Agora, ele já não dá o rendimento em campo que dava. Não vale a pena iludirmos isto. Ele continua a poder fazer golos porque está lá. É um jogador que sabe tudo do jogo, é muito inteligente, percebe o jogo, percebe onde a bola vai cair. E tem uma grande equipa que o fornece. Mas isto é um trabalho quase impossível para agora, o problema do Ronaldo, não é? quando ele diz, eu não sei se ele disse Espanha ou Inglaterra, marcava o mesmo número de golos. É evidente que não, quer dizer, com franqueza, apetece perguntar. Então, quando esteve a última vez no United, não marcou porquê? Ele disse que era mais fácil marcar. Claro que mais fácil marcar eu tive mais facilidade de marcar em Espanha do que estou a ter na Arábia. Não, João Félix, ele que jogou com 10 anos de diferença. Um fã incondicional de João Félix, assumidamente, e há muito tempo. Quer dizer, João Félix está a marcar na Arábia que não marca em mais lado nenhum. Também não é por acaso, marca mais na Arábia, porque aquilo lá não é tão complicado assim. E, portanto, mas isto demonstra como é difícil gerir um jogador como o Ronaldo. Isto nós podemos dizer na teoria. Mas depois, aquela ideia creio que era uma das vossas leitoras aqui citada, de que ele fica no banco. Isso é impossível. Eu acreditei, houve um momento que eu acreditei que isso podia haver um caminho, a partir do tal momento do Mundial do Qatar, em que Fernando Santos tenta gerir. Mas o que aconteceu a seguir mostrou que esse caminho, e Roberto Martínez vai celebrar ou morrer com o facto de ter reservado um lugar permanentemente para o jogador que já não está no seu melhor, mas que é isto, que é o mito. É o mito. E eu acho, só para finalizar esta questão, Ronaldo, nós nesta fase de apuramento até podemos olhar e ver, o Ronaldo fez uma vez 90 minutos, foi num jogo que estava apertado contra a República da Irlanda e que é o gol do Ruben Neves nos descontos. Exato. Todos os outros jogos ele saiu, um deles, por ter sido expulso, foi o que saiu mais cedo, mas normalmente sai ali por volta dos 75, 80 minutos. Mas nós também vimos este filme antes do Euro 2024 e depois o que aconteceu no Euro 2024 foi que ele jogou praticamente todos os minutos, com exceção de o jogo que se calhar mais o prejudicou, que foi contra a Geórgia, em que Portugal já estava... toda a gente rodou, menos ele e Diogo Costa. Diogo Costa obviamente é lógico, mas Cristiano Ronaldo não foi lógico e acho que lhe fez mais mal do que bem. Sobretudo ainda com os dividendos que depois acho que levámos com um prolongamento contra a Eslovénia por causa disso. Começamos a discutir a forma de jogar de Portugal e voltamos para Ronaldo, não é? E de repente parece... Há jogadores que estão aqui, qualquer dia, como eu já digo há alguns anos, qualquer dia o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes estão velhos e nós ainda andamos a discutir o Ronaldo, quer dizer, e são os dois melhores jogadores dos 10 anos a seguir, ou com menos 10 anos que o Cristiano. O Cristiano é de 85, eles são os dois de 94. Quer dizer, são dois jogadores que estão no apogeu. Hoje, se calhar, já perdendo alguma explosão, mas nunca nenhum deles viveu essencialmente isso, sobretudo o Bernardo, mas refinando outro tipo de qualidades. E nós estamos aqui à procura da melhor forma de jogar da seleção e depois encontramos sempre literalmente o elefante na sala, porque é uma figura enorme do futebol que está ali. Renato, mais algum comentário que tenhas destacado? Posso ler aqui o do João Vicente, que nunca nos falha, e que diz que preferem ver uma equipa a jogar para um jogador, basicamente, Ronaldo, ou preferem ver mais jogo de equipa, mais associativo, sem ter a pressão de jogar para ele. E só para terminar aqui o Tomás Prior, se o Ronaldo aceitasse o facto de que tem 40 anos e que joga num campeonato medíocre, ainda poderia ser muito útil para a seleção. Nesta situação serão sempre mais as vezes em que é menos um do que as que ajuda. Mas como o relógio parado está sempre certo 2 vezes, ainda há quem o defenda. Muito bem, deixa-me só terminar com isto, que é, sentem que os jogadores, quando o Ronaldo está em campo, jogam para ele? Sentem essa carga de o servir? Eu sinto um bocadinho menos, okay. Mas continuo a sentir. Havia uma altura que era um absurdo. Nesta altura sinto um bocadinho menos. Acho que há ali um grupo, obviamente eu não estou a falar que há grupinhos, mas há um núcleo de jogadores já com um estatuto bom, e o Bernardo, Bruno, que chega ali uma altura que, ok, vamos também explorar outras situações, tentar outras fórmulas. Portanto, acho que há uma dependência menor no jogo de Portugal, mas continua a haver uma dependência bastante grande e acho que acaba por ser também um bocadinho inevitável do ponto de vista mental haver esse tal mito que está dentro do campo e que tu não podes ignorá-lo. Olha, e já agora só para terminarmos aqui o tema seleção, Roberto Martínez tem contrato até ao final do Mundial. Eu vou aqui ignorar a parte do ele ser campeão do mundo, porque se ele for campeão do mundo, acho que faz sentido que ele tenha a oportunidade de continuar. E faz sentido ele querer continuar? Isso já é com ele.
Mas até onde, ou seja, sentem que é o fim de ciclo de Martínez, independentemente do que aconteça no Mundial, ou seja, ignorando aqui que Portugal seja campeão do mundo, mas que é uma vamos assumir que é uma participação normal Portugal, quartos de final, meia final, o que quer que seja. Sentem que é quase indiferente se Portugal vai jogar bem, se vai chegar aos quartos, se vai chegar aos oitavos, e que o ciclo de Roberto Martínez poderá estar a terminar? Eu gosto de Roberto Martínez. Eu sei que é uma unpopular. Então és tu. Sou eu. Tu és o gajo, então. Eu gosto de Roberto Martínez. Gosto da forma como ele trabalha um grupo, e parece-me claramente que ele veio sempre com o objetivo Mundial 2026. Acho que é a prova do algodão para ele. Acho que tem opções claramente discutíveis em termos de convocatória. Tem outras opções. Ainda ontem, por exemplo, acontece uma situação que eu não consigo entender do ponto de vista de gestão, que é, se ele tem aquele núcleo tão duro, tão petrificado, tão coeso, porque é que, quando está 6 ou 7, já não sei, sai Ruben Dias e entra Ruben Neves para central, quando há António Silva no banco, que teve 3 minutos nesta paragem, que eu acho que está... continua num nível muito, muito irregular, a falhar em jogos capitais, mas então, se não está em condições, não vai à seleção. Mas chama outro. O que é que tu gostas verdadeiramente em Martínez, que eu ainda não percebi? Eu gosto da forma como Martínez consegue ter a coesão de grupo. Eu acho que ele tem que ter Cristiano Ronaldo. Portanto, desde o início ele tem que ter Cristiano Ronaldo. Porque assim decidiu. Tem que ter, porque assim decidiu. Ele é contratado, se calhar, com essa premissa, decidiu? não é? Ou achas que era um ponto assente que ele tinha que ter Cristiano Ronaldo? Como uma pessoa que tem uma independência financeira, que seguramente tem um treinador que já fez a carreira que ele fez, tem que acreditar. Atenção, eu acho que não tem mal nenhum. Eu acredito genuinamente que ele está convencido que o Ronaldo é um jogador que podia ser útil, e é nesse sentido que ele coloca sempre o Ronaldo. Agora, é por vontade dele. Eu não quero acreditar que o chamaram e disseram: o senhor, se não puser o Ronaldo, não vai ser treinador da seleção portuguesa. Eu espero que isto não seja verdade. Não, e portanto, se ele coloca, é por vontade dele. Eu acho que ele é um agregador. Não acho que seja um treinador extraordinário do ponto de vista de opções, mas acho que é um agregador. E acho que, do ponto de vista de seleção, sobretudo com uma seleção que tem este aspecto Cristiano Ronaldo, este ponto Cristiano Ronaldo, que não é contornável, não é descartável. Eu já o escrevi várias vezes, escrevi no final do Mundial 2022, escrevi no final do Euro 2024 e tive que fechar um bocadinho as redes sociais. Que eu, em várias situações, senti que era o fim de ciclo de Cristiano Ronaldo, e, levem lá a ingratidão para outro lado, porque 100% grato, parava para ver jogos... Mas só ser um agregador, só ser um homem de grupo, chega-te, convence-te? Não, tu olhas para a seleção a jogar e estás feliz? Estou honestamente feliz pela forma como nós conseguimos finalmente deixar de ser aquela seleção... desculpem-me a expressão, mas cobardolas contra os grandes, em que nós éramos espetaculares contra seleções mais fracas. E depois chegávamos aos jogos a sério e mudávamos o nosso sistema e baixávamos o autocarro e resguardávamos e tentávamos as transições, e eu acho que com o Roberto Martínez nós conseguimos abrimos mudar um bocadinho mais o peito, não é? Eu acho que eu não concordo nada com o Luís, é raro, mas desta vez não concordo nada. Também sou um bocadinho mais velho, eu lembro-me de ver a seleção de 2000 muito bem, lembro-me de ver 2004 muito bem, não havia cobardia nenhuma, éramos das melhores equipas do mundo, jogávamos um futebol espetacular que nunca jogámos nem parecido com o Roberto Martínez, mas nem parecido. Portanto, eu acho que a última seleção de Fernando Santos foi a melhor de Fernando Santos. Portugal ainda não voltou a jogar tão bem como no Mundial do Qatar. Os jogos de Portugal. Mesmo o jogo com o Marrocos é um jogo que não corre bem, mas é um jogo em que Portugal, numa situação normal, tinha ganho. Criou 6, 7 oportunidades de golo. A bola não entrou. E de facto houve ali, até o Diogo Costa falha num lance que não é normal falhar. Quer dizer, é um jogo onde tudo correu. Não, o normal Portugal a seguir estava numa meia final do Mundial, não é? E com o horizonte da melhor classificação de sempre, pelo menos igualando 2006 e 66. E portanto acho que nós estamos a ser injustos. Houve uma fase em que Portugal não tinha qualidade igual para se ver. Os anos de Paulo Bento, que por acaso, mesmo Carlos Queiroz, mas sobretudo os anos de Paulo Bento e até depois o início de Fernando Santos, ganhámos 2016 a ter que fazer das tripas coração, literalmente. Por acaso coincidiram com o apogeu de Ronaldo esses anos, foram os melhores anos de Ronaldo, e ele não era na altura tão bem acompanhado como é hoje, e foi ele a salvar muitas vezes a seleção em momentos em que havia debilidades, mas a equipa, com franqueza, quer dizer, nós tínhamos dificuldades em criar. A maior parte dos jogadores, eu não quero estar a enumerar porque há jogadores que fizeram carreiras muito bonitas e merecem respeito, mas que nenhum deles
se calhar quase nenhum dos titulares de 2012, de 2016, 2014, aliás, estou a pensar sobretudo nos jogadores de meio campo, mesmo os jogadores laterais, jogavam nesta seleção atual. Portanto, nós não tínhamos essa qualidade. E é mais difícil com esse perfil de jogadores estarmos a pedir, chegam lá e tomem conta da Alemanha. Quer dizer, o Mundial 2014 apareceu aquela Alemanha fortíssima, deu-nos 4, e a seguir deu 7 ao Brasil, né? E assim foi campeão do mundo contra o Messi dos melhores tempos. Vão ver o último 11 de Paulo Bento, por exemplo. Claro, o Carlos Queiroz, numa decisão errada, teve que ir recrutar Lietzen, porque nós nem avançado tínhamos para jogar na área. Foi um erro. Tínhamos o Helder Postiga, por exemplo, e outros. Mas foi à procura de ter uma solução, porque havia o que havia era a história com o defesa esquerdo. Portanto, eu não concordo com o Luís sobre isto. Portanto, eu acho que os jogadores é que fazem verdadeiramente esta realidade. Não tem sido nada ao selecionador. Eu queria ver um jogar em que eu dissesse, sim senhor, fomos jogar com a Alemanha, com a Espanha, com confiança, porque o selecionador está a trabalhar isto. Mas ele tanto está a trabalhar isto como está a trabalhar um sistema em que joga com 3 centrais, que eu nem percebo porquê, 2 alas, que um deles pode ser o Dalot e outro o Nelson Semedo, mas ele joga com 3 atrás para libertar um Pedro Neto. Pronto, às vezes jogamos com 3 atrás para libertar o João Neves. Para libertar, e até o João Neves a lateral. Há pouco tempo vi o Ruben Neves a médio interior direito, que isso é um lugar que o João Neves hoje faz se calhar melhor que qualquer outro, até porque desenvolveu uma capacidade de chegar na área no PSG, e que a seleção está a beneficiar disso claramente, que não tinha no tempo do Benfica, e não é por acaso que faz golos como fez neste jogo. Já é a época com mais golos. Agora, eu não vejo isto, eu gostava de elogiar Martínez dizendo, eu vejo uma ideia de um selecionador que está a potenciar isto. Isso eu não estou a ver. Agora, tu quando tens na equipa jogadores como o Vitinha, o João Neves, um Bernardo Silva, um Bruno Fernandes, um Pedro Gonçalves, um Trincão, um Félix, quer dizer, quando estes jogadores querem, e se estiverem a perder vão querer, eles pegam na bola e jogam, podia ser eu o selecionador nacional. Eu acho que a questão aqui é quem é que cria um contexto tático, e isso é que falta. Para mim, a maior crítica que eu faço é esta, repito, falta um contexto tático em que os melhores jogadores se sintam particularmente confortáveis e não andem a dançar de posição. O Vitinha ser um dia um médio mais ofensivo, outro dia é 6. O João Neves um dia é médio interior, outro dia é um falso lateral direito, outro dia faz duplo pivô. Depois o Pedro Neto é um ala num sistema com 3 centrais, outras vezes é extremo direito, outras vezes é extremo esquerdo, só para fazer 1 para 1 e cruzar. O Rafael Leão umas vezes conta, mas o lateral está a bater contra ele, porque o Rafael Leão e Nuno Mendes é difícil ligar. É a mesma coisa. Tapas o corredor ao Nuno Mendes. Agora, podem jogar, mas tinha que ser algo que eu percebesse que está a ser trabalhado para ser assim. E isto é o que me desagrada. Agora, dito isto, e sem me alongar muito, perguntas, mas Portugal com estes defeitos todos pode ser campeão do mundo? Pode. Portugal tem tanta qualidade, os nossos jogadores são tão melhores que a maior parte dos outros, e o número de soluções é tão grande, que é um bocadinho como treinar um grande em Portugal. Quer dizer, não tens que estar bem para poder ser campeão em Portugal. Já houve campeões em Portugal que jogavam muito pouco, e muito mal até. Mas quer dizer, se os 2 adversários, que normalmente só há 2 adversários para o campeão, ainda estiverem pior, o mau ganha. Claro. O mau normalmente fica à frente do pior. Cá estaremos em julho de 2026 para festejar os 3 ouvir Bruce Springsteen, porque não? Quem sabe? Olha. Porque não? Ou Dancing in the Dark, não é? Pode acontecer. Também pode ser. Olha, pode ser o Born in the USA, pode ser o Dying in the USA, por exemplo. Vamos ficar pelo positivo. Vamos ficar pelo positivo, exatamente. Vamos festejar em julho. Olhem, outro dos assuntos que nós temos aqui para debater, aproveitar que estamos aqui em pausa, só entre aspas houve seleção, depois para a semana é taça, portanto estamos aí com algum tempo, e então finalmente decidimos olhar para o futebol português no seu geral. Se calhar gastámos mais tempo do que estávamos à espera, gastámos entre aspas com a seleção, mas está na altura de falarmos aqui de algumas coisas. Estas últimas semanas têm sido caóticas. Felizmente o futebol português não mudam as nossas vidas, mas o futebol português mantém-se igual, felizmente. Portanto temos sempre esse conforto de esperar confusão no futebol português. Temos sempre assunto, graças a Deus temos sempre isso. E portanto, olhamos aqui para alguns quadros competitivos, algumas coisas que mudaríamos, alguns conceitos que achamos que podem ser evoluídos e estruturados de outra forma, e eu lanço a conversa da seguinte forma: se tivessem que eleger uma medida como a mais urgente neste 17 de novembro de 2025, tinha que ser implementada amanhã, para bem do futebol português, para bem dos jogadores, para bem da arbitragem, para bem dos dirigentes, para bem das estruturas das federações, qual é que era? Qual era a medida que vocês acham? É o Carlos primeiro, não é? Responder. Que vocês acham que é mais urgente? Eu sei que é redutor estabelecer apenas uma, mas às vezes temos que começar assim. Sim, eu vou dar se calhar 2 ideias, mas nenhuma se calhar é execuível no dia seguinte, embora uma seja mais fácil de executar que a outra. A mais fácil é melhorar as condições dos relevados e da iluminação na maior parte dos estádios. Se queremos valorizar o jogo começa por ser algo que se joga na relva.
E temos jogos cuja qualidade do relevado imediatamente estraga o jogo. Portanto, quer dizer, isto parece-me algo óbvio, espanta-me que continuemos ainda com este problema. Sei que já foi pior, todos nós sabemos que já foi pior, que temos um inverno que obviamente dificulta mais a manutenção dos relevados, mas com franqueza. Há muitos jogos que nós começamos a ver e perdemos à vontade. Aquilo parece que estou a saltar coelhos da relva, outras vezes a relva está demasiado grande, outras vezes são charcos autênticos sem que haja razão aparente para isso e, portanto, somado a isso, pela qualidade do espetáculo televisivo, a melhoria da iluminação e da própria captação das imagens dos jogos. Também já foi melhorando, mas estamos longe de conseguir que alguns estádios também, desde logo, não têm grandes condições, mas que o espetáculo televisivo e o futebol vive muito a televisão seja melhor, mais atrativo para quem está a acompanhar. Ainda nesse aspecto é interessante, porque a TVI transmite agora os jogos do Moreirense. Eu acho que as pessoas estão a perceber, o público na generalidade, quem não tinha Sport TV, que realmente há isto, que há uma grande diferença entre tu veres um jogo do Moreirense ou de um Famalicão, certo, porque a câmara é muito mais baixa e tu tens muito O menos... Famalicão tem um problema de estádio. Tem problema de estádio, isto não estamos a dizer mal isso, do não, clube. está para nascer um estádio novo em Famalicão, espero que nasça, Exatamente, para que aqueles jogos valham mais, porque depois o próprio jogador vale mais. Tu quando vês um jogo, em vez de veres uma série de pernas, não é? Que é o que acontece quando a câmara está muito baixa, consegues perceber jogo, perceber tática, perceber posicionamentos, o próprio jogador sai valorizado e, portanto, eu acho que este é um fator absolutamente decisivo. Depois, eu disse mas nunca se deve dizer, só tem dois, não, tem 3 ideias. A segunda é uma ideia de qualidade de jogo, acho que tem que se debater a qualidade de jogo, nós precisamos que as equipas joguem melhor. E, portanto, eu gostava muito que a NTF, por exemplo, agora liderada pelo meu estimado Henrique Calixto, promovesse debates. Eu sei que o que é jogar bem é uma coisa que ninguém decreta, não é? Mas eu gostava que a competitividade também passasse por termos jogos em que as equipas debaixo da tabela possam atacar mais, possam jogar melhor. Isto depende, obviamente, de condições financeiras, já lá vamos seguramente ao tema, mas também depende de ideia. Porque se eu vejo um Famalicão, um Gil Vicente, um Estoril a jogar de determinada maneira e vejo outras equipas que não jogam nem coisa que se pareça com isto e que, portanto, jogam muito mais numa expectativa e na tentativa de surpreender, é evidente que tudo é legítimo e cada um usa as armas que tem e os conhecimentos que tem. Agora, eu acho que faz falta debater a qualidade de jogo no Campeonato Português. E o terceiro item tem a ver com as pausas dos jogos. Eu acho que se apita demais em Portugal. Há muitos anos que digo isso. A maior parte dos jogos são concertos de apito. Mesmo na era VAR, os árbitros são muito defensivos na forma de apitar. Estão a interromper permanentemente os jogos. Já temos a característica latina dos nossos jogadores, que é de forçar a faltinha. Se os árbitros permanentemente estão a reforçar isso, nós temos depois, andamos a discutir porque é que se joga tão pouco tempo útil de jogo em Portugal, quando verdadeiramente se joga porque se apita demais. Desde logo. Claro que o treinador tem responsabilidade porque devia fazer uma pedagogia, claro que o jogador devia ter um espírito mais competitivo e de fair play e não tentar jogar nas margens da legalidade, mas em última instância os árbitros que hoje têm tanto poder no futebol português, e depois a questão do VAR seria uma questão lateral a isto, os árbitros deviam claramente apitar menos. Eu vejo jogos em que é insuportável. Ao menor toque, falta. Quando se o lance vier a ser um lance decisivo, o VAR pode intervir se a falta tiver sido verdadeiramente grave e não apenas uma suspeita de falta. Mas sabes qual é o problema? É que se o árbitro não apitar e houver essa intervenção do VAR, o árbitro é penalizado em termos de nota, ou seja, os árbitros também muitas das vezes apitam para se protegerem. Eu estou completamente contigo, mas se calhar o problema ainda é anterior a isso, é a forma como os árbitros também são condicionados para apitar mais vezes e não para deixar jogar mais vezes. Mas Luís, de acordo, mas as regras não valem só para Portugal. É que nós é que temos o número maior de interrupções por jogo, nós temos o número maior de cartões amarelos por jogo de todos os grandes campeonatos da Europa, não é? E, portanto, o VAR existe nos outros, os árbitros existem nos outros e as 17 regras do jogo, com todas as outras recomendações sucessivas e laterais, também são as mesmas. E, portanto, nós temos que fazer alguma coisa para que depois... Eu há 30 ou 40 anos que eu ouço dizer uma arbitragem à inglesa, não é? Nós continuamos a discutir isto com franqueza. Eu depois vejo jogos do Campeonato do Mundo, do Campeonato da Europa, da Premier League, da Bundesliga, e não acontece isto. Agora, isto não tem a ver com regras. Não tem a ver... Sim, nós somos um dos poucos países mesmo que seja isso que tu dizes, o árbitro em Portugal é mais penalizado se... Bem, para já eles deixam passar, por exemplo, fora de jogo a toda a hora. Se são penalizados por isso, aquilo deve ser multas umas em cima das outras e desvalorizações das atuações, não é? Porque aí... Não é em multas, em avaliação. Aí quando dói mais, aí quando a decisão dói mais, ele não se atravessa, fica para o VAR. É isso, claro, é isso. Não é? Eu sinto agora, isso. A decisão pequenina, que é esta que me incomoda mais, a falta e a faltinha a meio campo e o jogo sempre parado, e estão sempre a ser nós somos o único país em que um canto demora 1 minuto e meio a ser marcado porque o árbitro vai avisar 2 vezes. Essa é outra coisa que me enerva, não é?
é? O avisar, não existe. Agarrou, é falta, ponto final. É penalti ou é livre, é um dos dois, não se agarrem. Ok, se agarrarem eu cá estou para marcar. Eu sinto na parte, isto está aqui muito para discutir, mas na parte da arbitragem sinto que há algumas melhorias nesta nova vaga em termos de preparação física, porque o que me mais irritava até há alguns anos para cá eram aquela tendência dos árbitros para, havia uma falta, a equipa queria jogar, o árbitro mandava parar o jogo porque queria conversar com o jogo, não era para lhe dar um amarelo, era porque queria conversar e dizer, esta é a última, portanto, para descansar. Havia claramente uma gestão física por déficit físico dos árbitros e que eu acho que está um bocadinho melhor. Houve uma altura em que os árbitros apitavam por sentimento, porque às vezes tu vias tanta distância do árbitro para o lance, tu podias, é impossível que ele tenha conseguido ver que houve ali falta, porque eles não chegavam lá. Por barulho ou por gestos, não é? E agora isso felizmente já evoluiu. Já há muito tempo, ou não se tem falado muito de profissionalização dos árbitros. Houve uma altura em que era o tópico do dia. Devíamos profissionalizar, não na devíamos prática já são. Sim, é verdade. Mais ou menos. Ganham bem os que querem. É verdade. Têm condições ótimas de treino. Hoje em dia não há razão nenhuma. Hoje é uma bela... mas muitos ainda têm trabalho, não é? Sim, porque é uma opção deles também, não é? Mas é uma bela carreira profissional hoje e não necessariamente mal paga, bem pelo contrário. Sim, mas a profissionalização trabalhada a sério depois traria outro tipo de responsabilidade para um árbitro, não é? Não víamos esta história da jarra como temos. Vais ver na mesma, vais ver sempre tudo igual. Não tenhas ilusão nenhuma sobre isso. Vai acontecer sempre. A controvérsia vai acontecer sempre. Mas não achas que se profissionalizares... Não acho nada que resolva. A maior parte deles são profissionais, depois vão arbitrar lá fora e ganham uma fortuna por arbitrar lá fora. É cultural. Os latinos têm mais dificuldade. Eu acho, por exemplo, os treinadores latinos, não sei se vocês já repararam, mudaram um bocadinho a relação com a arbitragem no futebol inglês. Hoje há muito mais contestação ao árbitro no futebol inglês do que havia, e não tenham dúvida que é pela presença maior de espanhóis, portugueses e italianos, mas não tenham dúvida nenhuma. Levam para lá aquilo que é a sua forma de estar. Quando a Premier League tinha apenas até ao início do século, vamos dizer, até ao triunfo de Arsène Wenger, que é o homem que muda um bocado esta história, tinha essencialmente treinadores britânicos, havia só uma bola em cada estádio, não era preciso segunda bola, porque a cultura do fair play isso ainda acontece em alguns estádios, mas nós estamos a mudar a lei mancha, não é? Portanto, literalmente a pressão sobre o árbitro é uma coisa tipicamente latina. E eu acho que a arbitragem, mas essa é uma discussão longa e que não é fácil de resolver num curto espaço, devia tentar ser menos interveniente do jogo e não mais interveniente. E acho que se anda a cavar no sentido errado. Se quiseres dou o exemplo mais flagrante. O VAR nasceu com um objetivo: corrigir erros grosseiros. Foi a promessa que foi feita. O árbitro existia para corrigir um erro grosseiro. Na altura lembro daquele apuramento da Itália para um Mundial, da França, peço desculpa, contra a Irlanda. Faz anos hoje. Curiosamente faz esse lance. E é esse lance que é o detonador, vamos dizer, da mudança da lei e dizer tem que haver vídeo porque um erro destes. Vejam bem em que é que se transformou. Sendo que a questão do fora de jogo é uma questão cada vez mais de ciência de matemática, é científica, o VAR resolve. Nada contra, tudo bem, há mais verdade. Depois se é 10 centímetros, se é 11, se devíamos ter uma margem de 15, mas depois forem 16, bem, há sempre uma discussão. Mas é uma equação que no essencial está resolvida e é bem da verdade. O problema é que se discute a subjetividade e não... O problema discute-se a subjetividade porquê? Porque em vez do árbitro corrigir erros grosseiros, se criou um tal emaranhado à volta do, como é que se chama, o protocolo, não é? Que depois nós já não sabemos, eles próprios estão baralhados. Eu ouvi a semana passada, por causa daquela discussão do lance do António Silva, da grande contestação do Benfica, os próprios árbitros e ex-árbitros, eu ouço opiniões completamente diferentes umas das outras, sendo verdade que um lance daqueles não devia ser de VAR numa situação normal. O árbitro ajuizou que tem a ajuizar, o lance não é um erro grosseiro, qualquer que seja a interpretação do árbitro, tenha marcado ou não tivesse marcado, e portanto, agora, é para aquilo e para todos. Nós não podemos ter todas as semanas lances onde na minúcia o VAR se mete. O número de penaltis que vocês vêm assinalar por um braço para analisar se está um jogador de costas, se está ligeiramente o braço a provocar mais volumetria ou menos volumetria, é uma coisa que não devia competir. O VAR não se devia meter. O árbitro avaliou, analisou, andou. Se for grosseira, defendeu com a mão, quis ostensivamente travar. Claro que o VAR tem. Sim, neste momento o que eu sinto é que os árbitros se sentem protegidos pelo VAR, ou seja, eles às vezes deixam a coisa... E divorciam-se de decisão. Não é? Mas por esse lado ainda bem. Aí não me custa tanto. Mas há vários lados, mas não só erros grosseiros. Diz isso no sentido de deixar jogar, é isso? Deixar jogar e haver uma possível correção do erro. O problema é que o VAR depois o árbitro fica na expectativa que o VAR resolva sempre o problema mais grave. Eu sinto isso. E umas vezes resolve, outras não. Se quiser, o VAR hoje está a transformar um bocado no imperador romano, não é? Nós ficamos ali no estádio à espera de perceber se é o dedo para cima ou para baixo. Não é?
O árbitro é chamado, vai lá e agora o que é que diz o imperador romano, não é? É penalti ou não é penalti? Portanto, Eu reduzia o âmbito de Reduzias. intervenção do VAR Portanto, só para nos erros lances de grosseiros. interpretação. Nada contra, obviamente, ser golo ou não ser golo, não vou estar a discutir isso é evidente, se é o olho de Falcão, se é o próprio VAR que vai evoluir e que vai permitir a colocação de câmaras que tirem as dúvidas, o fora de jogo, nada, acho que tem de se resolver a bem da verdade desportiva, a bem da verdade factual. Os lances de interpretação, devíamos reduzir a intervenção porque no fundo nós estamos a criar duas instâncias de julgamento e não tenham dúvida, nós podemos discutir tudo em Portugal, mas tendencialmente os clubes mais fortes são mais favorecidos, até pela pressão que conseguem fazer mediaticamente, não é? Como se está a ver. Deixou de haver uma instância que pode ceder a essa pressão, que é o árbitro que está Agora no há campo, duas. e passou a haver uma segunda instância que também, como já temos visto algumas vezes, cede a essa Luís, pressão. depois do último, não o último fim de semana, a última jornada, a discussão até foi um bocadinho mais É o alargada. contrário. A discussão agora até é porque é que o VAR não deu pontapé de baliza ao Santa Clara. Ou seja, já estamos aqui a levar, a alargar o protocolo do VAR para cantos, para lançamentos, para pontapés de baliza. É quando cavas, cada vez cavas mais fundo. É isso? Sim, É isso. ontem, por exemplo, no gol da Arménia, eu achei engraçado. Há a discussão, por acaso nem fui ver a repetição, se era canto ou se não era. Há um lance pela esquerda, acho que é o Cancelo, fica a pedir canto, não é canto, a bola vai, entretanto há ali um fora de jogo, e depois, um fora de jogo do Leão, e entretanto há o gol da Arménia por sim. aquele corredor. E em que eu estava a dizer para o lado que, bem, nós estamos num caminho tal, numa ridicularização tal, em que daqui a pouco vamos ver se era canto para esquecer o fora de jogo e para anular o gol da Arménia. Portanto, já não é o nosso futebol, não é? Portanto, Depois será tens outro isso, jogo. depois matas a essência do jogo. Nós estamos É a ver isso. jogo que não sabemos se vale. É. Não é? Já nos acontece isso, um lance de dúvida numa área. Estamos a ver a sequência da jogada com a dúvida se aquilo vale de alguma coisa. Quer dizer, isto é... Eu sou contra. A questão do canto sou contra. Ou seja, aquela questão que se levantou de o canto que dá o gol do Sporting poder efetivamente ser revertido. Eu acho que aí está um ponto, tem a ver, e rapidamente, com Não tens que meter também os livros diretos. que é, eu creio que nós estamos a perder alguma cuidado, se calhar, alguma capacidade do próprio árbitro assistente em particular, porque ele está confortável, ele tem que ser... Eu hoje podia ser árbitro assistente com muito mais facilidade do que antes do VAR, porque se eu me enganar no fora de jogo alguém vai resolver se aquilo der golo, não é? E eu creio que num jogo normal estão ali 4 árbitros que podem intervir naquele lance, não é? Incluindo o 4º árbitro, que também pode dar opinião. O lance é evidente, pode não ser para uma das pessoas, para 2, para 4, não foi evidente para nenhuma delas. Agora, aquilo não é do protocolo do VAR, o VAR não tem nada que se meter aquilo, e ainda bem que não se mete, que já se metem coisas a mais. Agora, devia prevalecer a verdade desportiva com competência exigida a quem está dentro do campo, e são vários olhos, são pelo menos 8 olhos, 4 pares, e portanto para poder identificar um lance que é evidente. Para mim a questão da arbitragem é muito mais relevante, é a parte da uniformização, que é sempre, a subjetividade vai sempre acontecer, mas eu acho que há aqui uma disrupção muito grande de fim de semana para fim de semana, de lances em que nós... Num lance dizem-nos que é bem assinalado, num lance semelhante já nos dizem que é mal assinalado, e portanto nós ficamos aqui. Porque vão inovar lances de dúvida. Pronto, o que estás a dizer é que o problema é que se os lances de dúvida forem resolvidos dentro de campo, os de dúvida, atenção, volto a dizer, se é um erro grosseiro, há sempre uma pessoa ou duas em 100 que acham que contra o clube delas nunca é e a favorecem. Haverá um sportinguista que acha que era... Há de haver um que acha que... Bem, eu acho que nem isso, não é? O lance é tão evidente. Mas quer dizer, há sempre alguém. Mas vamos dizer assim, quando as pessoas com o mínimo de lucidez conseguem concordar, não é? Esse lance do golo do Thierry Henry, quer dizer, o famoso golo do Rony em Alvalade com a mão, quer dizer, há lances que estão na nossa memória e que nós temos a noção de que, quer dizer, a menos que um tipo esteja realmente completamente perturbado pela clubite, percebe que aquilo... E nesses o VAR tem que atuar, nesses tem que lá estar e corrigir. Agora, o problema de vamos estar sempre a discutir a interpretação, a uniformidade de critérios, nunca vamos resolver. Nós estamos a cavar mais fundo, não vamos resolver isso. Depois é o equilíbrio entre dizer assim, mas eu prefiro que haja mais erro, não estar a defender o erro, mas que possa ocorrer mais uma decisão errada, ou prefiro estar a querer tornar o futebol uma coisa ascética, em que não há erro nenhum. Isso é impossível. Portanto, a nossa premissa era o que mudávamos no futebol português e
perdemos aqui 20 minutos a falar de arbitragem, não é? E... Não, por acaso, mas no melhor sentido. No melhor sentido. Nós claro, estivemos claro, aqui claro. a discutir se o árbitro é não sei o quê. Se... A minha dúvida agora aqui é, portanto, nós compreendemos que há... Mas eu também falei dos estádios, Claro, eu também falei claro. da qualidade de jogo, onde E os dirigentes? os média têm muita culpa. E eu quero falar... Nós discutimos muito pouco qualidade de jogo. É verdade. Muito pouco. Discutimos muito pouco qualidade de jogo. Nós adoramos discutir resultados, mas qualidade de jogo é E sempre lance mais de difícil. arbitragem já Sim, agora. porque Sim, nós, claro. eu acho que em Portugal Isso é nós uma temos um doença. bocadinho a cultura dos resultados acima de tudo. A mentalidade dos adeptos, até porque o nosso futebol tem uma condição muito particular, que é 95% dos adeptos são adeptos de 3 clubes. E se calhar estou a ser simpático nos 95, se calhar até é mais. Supostamente é 93. Sim, mas anda sempre. Andará acima dos 90%, Acima, certamente. sim. Portanto, há aqui uma pressão tão grande de resultados para 3 clubes tão específicos que acaba por quase que não se fala se o Gil Vicente joga bem, se o Famalicão joga bem, se o Gil Vicente joga bem. É sempre a comparação do joga bem contra... Jogou melhor contra o Porto ou jogou melhor contra o Benfica? Porque é que o Casa Pia havia uma altura que parecia que não queria saber dos jogos contra os 3? Portanto, há tantas vozes tão diferentes, mas todas para 3 clubes tão específicos, que é muito difícil que não exista uma cultura do resultado acima de tudo, não é? Porque ainda por cima há tanta diferença entre os 3 e todos os outros, a nível orçamental, a nível dos jogadores, a nível de pressão mediática, a nível de tudo, de estrutura, até do próprio estádio, que depois interfere na qualidade de jogo, que há um bocadinho isto, não é? Quase que é indiferente se estamos a construir um Sporting bem estruturado ou se aquela bola do jogador X bate na barra e sai. E portanto acaba por ser um pau de 2 bicos para os dirigentes. Como é que eles conseguem, por um lado, tentar criar um projeto, mas por outro lado, quando a bola não entra, o que é que tu vais fazer? E vais-te virar para quem? Vais-te virar para as arbitragens, vais-te virar para o canto, para o lançamento. Eu acho que na discussão do futebol, como na parte financeira dos clubes, anda-se a tentar sobreviver há muitos anos em Portugal e não se sente, as pessoas não se sentam, as pessoas não tomam medidas a sério consideráveis. Para dar este exemplo, nós atualmente o que está em cima da mesa é a questão da centralização dos direitos televisivos, quanto é que é o bolo principal, quanto é que dá de fatia a cada clube, e nós não... A centralização tem uma série de pressupostos. Nós vemos isso nos vários sítios, nos vários países. Questão do público no estádio, questão de parte comunicacional, a parte comercial, etc. A parte da formação também do dirigismo, que em Portugal também precisa ser melhorada bastante. E nós aqui, mais do que estarmos a discutir esta parte de quanto é que é a fatia global, quanto é que é a fatia a cada um, nós já devíamos estar a talhar caminho. Portanto, 2028 está ao virar da esquina, em 2026 nós já tem que haver a proposta final para essa centralização, a proposta por parte dos clubes. Provavelmente vai haver um adiamento, não é? Provavelmente vai haver um adiamento, lá está, empurrar com a barriga, mas podia-se adiar com a barriga, mas os clubes já estarem todos a trabalhar em conjunto, em medidas concretas, para o produto, para depois, quando chegar à altura da venda, o produto já ter outro tipo de valorização, porque não tem. Já falou o Carlos das infraestruturas, já se falou daqui da questão da qualidade de jogo, menos da formação. Da formação aqui. não se falou, mas pode-se falar, porque há uma série de pressupostos que devem ser tomados e que não são tomadas. Lá está, por causa do sobreviver, porque tu precisas do dinheiro da manhã para conseguires pagar os salários. Portanto, estruturalmente não há um projeto e não há aqui uma... Eu sinto que as coisas estão muito piores do que estavam há um ano. E há um ano havia aqui alguns vislumbres de alguma união, que na altura soava claramente a estar tudo meio a encapotar a realidade, e agora está-se mesmo a ver, porque nós temos dirigentes semanalmente, para não ser tão dramático, seja por comunicados, seja de viva voz, seja através de páginas de clubes nas redes sociais, a atacar, a apontar dedos, a comparar-se, a histórias dos calimeros e etc. O que me perturba nisso é, porque me parece, e não tocamos aqui naquele, para mim é um ponto central, é
que ideia é que os clubes têm eles próprios do que deve ser o seu caminho. Quando eu há bocadinho falava disto na seleção nacional... Individual ou coletivo? Não, como clube. Qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, eu qual é o isto seu aqui- modelo de desenvolvimento, e de modelo de desenvolvimento estou a pensar jogo, que perfil de treinador. Os clubes portugueses fazem scouting de treinador? Eu acho que não. Não. Eu acho que não, porque chega a hora e começam a telefonar a uns amigos ou a mandar o WhatsApp e a perguntar agora, tenho que mandar o treinador embora, porque depois é sempre a solução mais fácil. Agora vou para onde? Mas vai para onde, não sabe porquê, vai para onde porque alguém lhe disse, vai Nós para às vezes ali, temos, não é? temos treinadores completamente dispares nas suas Claro, ideias. E atenção, Não, e o perfil do jogador também. É que depois o treinador tem a ver com o perfil do Exatamente. jogador. E tu depois vês uma equipa que num ano até está a entusiasmar o mundo e a poder lutar para a Europa e no ano seguinte está a descer a divisão. E não entende porquê. Não entende-se porquê. Porque não tinha um rumo. Não é? Teve ali isto é como ir de carro e de repente fazer uma viagem muito rápida e correu bem, mas depois há outra muito rápida, anda-se depressa demais e tem-se um acidente. Portanto, porquê é que nós andamos àquela velocidade? Vamos para onde no futebol? E eu interrompi o Luís só por isto e concluo que é o que me perturba é não perceber se os dirigentes, em particular os principais clubes e com mais acesso aos média, se estão mesmo convencidos que conseguem pressionar e que sem isso não ganham, ou fazem aquilo apenas porque historicamente tem que ser para os adeptos sossegarem um bocadinho e eu dizer que falo grosso. Porque se for esta segunda parte é má, mas é menos má. Agora, se eles estão mesmo convencidos que independentemente de escolherem bem o rumo, o treinador e os jogadores, que é pressionando os árbitros, concretamente, porque isto é para chegar aos árbitros, que se atinge resultado, então este caminho é que não faz sentido nenhum. sabes que eu já achei mais que era a segunda e depois dos debates do Benfica começo a achar que é a primeira. Porque a certa altura A primeira que é ter que protestar para que o adepto... Não, essa é a segunda. Essa foi a segunda que tu deste. A primeira é que eles acham mesmo que conseguem. Porque a certa altura o Noronha diz a Rui Costa do género, como é que foi possível tu deixares que o Sporting controlasse o Conselho de Arbitragem? E a premissa daquela declaração não é o Sporting está a corromper a arbitragem. A premissa é porque é que não somos nós a corromper a arbitragem e deixámos que seja o Sporting. Por acaso eu não faço essa leitura, Não porque faz não essa somos nós. Mas a premissa é alguém controla sempre a arbitragem. Não é? Há Sim, sempre mas durante alguém. muitos anos Que é era uma o Futebol coisa que Clube não do faz Porto. sentido nenhum, quer dizer, com as condições que os árbitros têm hoje, e parece-me, apesar de tudo, aí estou com o Luís. Há sinais de que os árbitros têm mais competência hoje e mais independência. Não é? Quando denunciam mais o que lhes acontece, quando não reagem com medo. Eu acho que o cenário do futebol português, gradualmente, ao nível da qualidade da arbitragem, é melhor. Quando discute as questões relacionadas com o VAR e com a intervenção, até às vezes tem mais a ver com excesso de protagonismo, não tem a ver com falta de qualidade dos árbitros. Agora, perturba-me que os dirigentes, e encontro isto a vários níveis, já tenho vários exemplos que fui conhecendo ao longo da minha vida e da minha carreira, de dirigentes que eu não percebo o que é que eles querem. Porque num ano aquilo até parece que está tudo bem, que aquilo é um modelo de funcionamento, mas à primeira, segunda derrota abana tudo, mas depois estando só aos treinadores, que também têm muitas convicções, mas à primeira, segunda derrota começa a mandar bater na frente, que é para não perder a bola na construção. Uma coisa que eu tinha aqui apontado era uma das coisas que fez com que o futebol internacional começasse a ter rumo, ou seja, nós vemos equipas, às vezes podemos discutir, nós discutimos recentemente o caso do Wolverhampton, que está tudo a correr mal ao Wolverhampton, mas eles tinham, há um grupo de empresários que criou uma estratégia que está a falhar, mas tu percebes percebias qual era a linha do Wolverhampton. Em Portugal não há isto, porquê? Porque não há grandes empresas por trás dos clubes, há adeptos que são presidentes. No fundo é isto que Estás a falar dos grandes. dos grandes e dos pequenos. Não, dos pequenos já há cada vez mais empresas, e isso tem um lado bom, porque vem gente de fora, de grandes grupos, mas também tem um lado muito mau, que eles a qualquer altura pegam na trouxa, sim, os clubes portugueses não são o destino final. Mas a vertente positiva acaba por ser de, ok, vamos ter aqui uma linha e vamos ter... Nós vemos, os grandes clubes internacionais têm uma política, às vezes podemos discutir se é a política certa ou a política errada. Corre bem e mal como em todo lado. Claro. O Chelsea tem uma política. É isso, mas percebemos qual é campeão do mundo de clubes, mas tem falhado isso. Mas percebemos qual é a política o Man deles, United. é a contratação dos jovens, é o maior número possível, tentar ali mas também contratam a torta e a direita. É verdade, mas aqui em Portugal não. Aqui em Portugal nós já tivemos... Eu, por acaso, acho que temos sempre um ponto que é o essencial. Entre estes dois opostos que o Luís falava, corre muito bem e muito mal, que é o ponto da relação dos proprietários ou dos presidentes, porque alguns presidentes em Portugal são, ao longo dos últimos anos, literalmente proprietários. Sim. Hoje está a mudar um bocadinho isso, no Moreirense, no Chaves, mas no Tondela, o Gil Vicente. Vicente, são clubes, o Aroca, onde claramente havia um proprietário, não era um acionista. Agora em alguns casos já é. Agora já é. E houve sempre uma relação muito difícil com a dimensão desportiva. Porquê? Porque o presidente do clube, ou o dono do clube, se quiseres, rapidamente começa a querer ser ele a decidir tudo o que é do futebol.
E se tu, É o presidente se adepto, tu te não é? perguntares assim, um diretor desportivo, um presidente de SAD com verdadeiro poder no futebol em Portugal, no seu clube, decide e responde pelos resultados. É muito difícil encontrares um exemplo. Ao longo dos anos, o Miguel Ribeiro é um caso muito particular, porque é um presidente de SAD e que de facto tem tido autoridade, mas é muito difícil encontrar, mesmo nas direções desportivas, não é? Dizer assim, há um clube em que o diretor desportivo, de repente, exportamos diretores desportivos, não é? O Hugo Viana, o Tiago, que foi do Benfica, quer dizer, o Antero Henrique, antes de outros, quer dizer, tiveste gente muito qualificada no futebol português que até vai para a exportação. Portanto, há de haver gente qualificada, mas na maioria dos clubes, e estou a pensar em clubes médios, de gama média mais baixa, tu não tens a componente técnica sobrevalorizada. É muito a componente de negócio e, vamos dizer, de influência. Não é? E de repente, são muito poucos aqueles em que tu vês um projeto que o perfil do treinador e o perfil do jogador se adequam. Normalmente são esses os que têm melhores resultados em continuidade. São esses. O Aroca, o Moreirense, o Gil Vicente, não quer dizer que façam tudo bem, mas como ali, tu vês no Estoril agora uma ideia de continuidade. Eu acho que há alguns clubes que são sinais. Mas vem de fora, não é? De fora ou de dentro, ou então acreditam em alguém que está cá, não é? No Aroca é o filho do próprio proprietário, que desde sempre é um elemento fundamental. Sim. No Famalicão tivemos esta escolha do Miguel Ribeiro. No Estoril está a Helena Costa agora. Houve um proprietário que acreditou. Há um know-how desportivo que é preciso mas há um bocadinho utilizar. mas os clubes que têm esse... Agora, na maior parte dos clubes, isto não tenham ilusões, isto não existe. Mas o Miguel Ribeiro, por exemplo, o Miguel Ribeiro é um profissional do futebol. Ele faz isto no Famalicão. Se tivesse condições para fazer isto no Estoril ou no Moreirense, faria igual, porque é um profissional de futebol. É uma pessoa que olha para o futebol. Fez no Rio Ave como diretor um bocadinho sem a emoção do apaixonado por aquele clube, e faz um trabalho para a empresa, que depois o futebol tem uma particularidade empresarial diferente, que é o resultado. Mas durante muitos anos não tivemos isto. Tivemos e é um caso, presidentes que eram adeptos. É um caso singular que vivem funcionou bem. Os três casos que tu disseste, o Viana, Tiago Pinto e Antero Henrique, em nenhum desses casos, tu, se puxares a fita atrás, o senso comum diz eles foram os obreiros. Não, eram os presidentes da altura, não é? Portanto, atribui-se sempre muito mais aos presidentes. Há um regime muito mais presidencialista. Mas tiveram a inteligência de dar verdadeiro poder a algumas dessas pessoas, pelo menos. Mas nós damos-lhes mais valor desde que eles saíram, não é? Também sim, mas alguém os percebeu, não é? E não é por acaso que esses nomes surgiram particularmente em clubes maiores, onde, apesar de tudo, a percepção de que a componente esportiva é decisiva é maior. E onde é preciso mais gente, é preciso delegar alguma coisa, que o presidente não é imenso para tratar, desde logo, 3 equipas séniores, não é? Porque claro, os clubes principais têm 3 equipas séniores. E isto permitiu que esse know-how viesse ao de cima. Mas o que me parece é que o rumo tem que ser definido. Se tenho um diretor desportivo, o diretor desportivo não pode ser só uma figura. Ou então é o homem dos hotéis, é o homem da logística, quer dizer, isso não é um diretor desportivo. O diretor desportivo é um team participa manager, na direção desportiva. Isso é o team manager, é um diretor-geral. O Futebol Clube do Porto houve uma altura que tinha uma estrutura muito bem definida, com Antero, e conseguia delegar bem. Depois, guerras internas fez com que a coisa não corresse tão bem na reta final. Mas em muitos clubes isso não existe, não é? É o presidente, e há de haver um vice-presidente que trata das coisas do dia-a-dia. O diretor desportivo, como o homem que pensa o futebol... perfil diferente, não é? O Porto tem um ex-treinador, o Benfica tem um ex-jogador e o Sporting tem um ex-médico. Todos eles têm legitimidade para ser presidente do clube e uma vivência do futebol que até os recomenda. São perfis diferentes e cada um tem que perceber o que é que lhe acrescenta conhecimento. Qual é o conhecimento que eles não têm. Há uma história que o Tony, o nosso... quase unânime, Tony, um dos poucos nomes unânimes do futebol português, porque é uma pessoa, obviamente, absolutamente estimável e um histórico respeitador do adversário, que é uma coisa que fica muito bem neste tempo louco. Uma vez me contou da forma como escolheu o Josualdo Ferreira para ser o adjunto. E diz ele, porque eu tinha uma data de colegas da equipa que seriam ótimos adjuntos para mim. E eu podia citar os nomes, mas não veio ao caso. Não é? O mais relevante é ter a inteligência de dizer assim, mas eu precisava de alguém que, do ponto de vista do treino, da ciência do treino, que era uma coisa que se estava a desenvolver, estamos no final dos anos 80, não é? A ciência do treino, diferente da preparação trazida pelos ingleses, está quase a chegar ao futebol. E Josualdo Ferreira foi alguém que lhe acrescentou conhecimento de treino. Ou seja, ele não tem dúvida que foi melhor treinador, porque teve alguém que, não tendo apenas a vivência que ele teve como jogador, e que seria idêntica noutro colega qualquer, lhe veio dar mais. Esta é uma lição para todos nós. Sempre que tu estás num lugar, tens de tentar rodear de alguém que te acrescente competências. E quando estás à frente de um clube de futebol, mesmo não sendo um clube grande, é muito importante, é decisivo, porque um clube de uma escala hoje, de um Sporting de Braga, de um Vitória de Guimarães, são clubes já de uma grandeza que já o obrigam a muita competência técnica e virada para
o core, eu não gosto muito de exagerar nessas expressões em inglês, mas para a essência do que é o clube, para aquilo que é o coração do negócio. E o coração do negócio é a parte desportiva. E se falha nessa, é evidente que vai falhar tudo à volta. Podemos ir buscar os melhores diretores de comunicação, da formação, na área logística e da organização, e da relva, e na nutrição. Lembrar sempre a velha história da guarnição que comeu o bife, não é? Nós andamos a tratar tudo à volta, mas depois o bife é duro. Eu adorei o restaurante, mas o bife era duro. O empregado era simpático, as toalhas eram maravilhosas, o ambiente estava excelente, a temperatura ótima, mas o bife era duro. Olhem, deixem-me terminar com isto. Vocês gostam do nosso campeonato? No sentido de 34 jogos? Não. Casa fora? Agosto até maio? Gostam? Não é o gostar. Gostam no sentido de... Nós nunca conhecemos outra realidade. É isso. Portanto, toda a gente vai dizer... O Carlos vai dizer que gosta. Eu não, eu gosto. Eu não mudava no essencial isso. Não, eu conheci realidades de campeonatos de 30 jornadas e souberam-me sempre a pouco e não eu, melhoraram claramente. Eu estou a falar até de... Nem só da questão das jornadas, porque isso aí, o nosso futebol, 100 anos, que é igual, não é? Casa fora, sim. Jogas 2 vezes contra cada equipa. Não acham que está na altura Os maiores campeonatos da Europa são todos assim. São todos. Portanto, nós não podemos pretender que a nossa originalidade seria uma coisa extraordinária, porque algumas das experiências... Para já, deixa-me dizer assim, o nosso campeonato é muito bom para o nível de país que nós somos, para o nível de população que temos. Nós, com todos estes defeitos de que falamos, eu gostava de mais qualidade de jogo, mais atrevimento do futebol de algumas equipas, menos paragens. Mesmo assim, temos o 7º campeonato da Europa, não é? Em termos de competitividade. E temos 3 equipas, e às vezes 4, já com o Sporting de Braga lá muito perto, a baterem-se olhos nos olhos com algumas das melhores equipas do mundo. E, portanto, tudo o que se tentar mexer no futebol português deve partir destas 2 premissas. O nosso campeonato está muito acima do que, se olhássemos para o país, para a sua realidade demográfica, para a sua realidade económica, seria possível atingir. O nosso talento, a nossa paixão pelo jogo faz com que tenhamos um futebol muito acima da média do país na maior parte das outras atividades, e temos, ainda por cima, 3 ou 4 emblemas, a que soma a extraordinária seleção nacional de que falamos, que competem com os melhores. E competem sem serem envergonhados. Claro, podemos um dia levar 5, mas também já ganhamos ao City, já ganhamos ao Liverpool, já ganhamos ao Chelsea, que os clubes portugueses batem-se com os melhores da Europa. E portanto, nós não podemos perder estas 2 premissas. Depois, e depois esta ideia de que o nosso campeonato é, do ponto de vista da organização de calendário, muito parecido com os principais campeonatos, que não reduziram muito o número de equipas, não é? Sim, a redução do número de equipas não Deixa-me dizer, eu acho que há equipas a menos na segunda Liga e há, sobretudo, equipas a menos na Liga 3. A Liga 3 a menos. A Liga 3 tem muitas equipas. Não, a Liga 3 tem 2 grupos, tem 2 séries pequenas. Uma equipa que não luta para subir, que não passa ao play-off de subida, chega a fevereiro, março, acabou a época. Atenção, a Liga 3, que é uma boa ideia, bem desenvolvida pela Federação, uma Federação que faz coisas boas e más. A Liga 3 é uma competição que se prestigiou, é bom para os clubes estarem na Liga 3. A visibilidade da transmissão dos jogos foi muito importante para essa Liga e eu acho que era importante que mais clubes de baixo pudessem sonhar em chegar à Liga 3. Também melhorou muito o Campeonato de Portugal. Melhorou no sentido de diversificou o Campeonato de Portugal. Temos muito. Sim, mas é muito difícil chegar à Liga 3. É muito difícil, é isso. Podes ter boas equipas do Campeonato de Portugal, então, algumas históricas que têm muita dificuldade em aceder à Liga 3. Que estão lá e mesmo a segunda Liga, se quiseres, tem jogos a menos. Há muitas pausas. Há muito tempo sem jogos para a segunda Liga. Enquanto a primeira Liga tem uma justificação, provas europeias, seleções, a segunda Liga, eu acho que valia a pena. Não tenho nenhuma resposta para isto. Tenho estas perplexidades. Parece-me que há jogos de menos na segunda Liga e na Liga 3. Precisávamos que aquelas equipas competissem mais e que as pessoas pudessem ver mais jogos. Então tu és contra a criação de, por exemplo, uma segunda série de decidir campeão, com as 6 ou 7 ou 8 melhores equipas, mantinhas as 34? Completamente. Eu não gosto da desvalorização da época. Okay. Depois chegas ao fim e vais discutir em playoffs, depois é a taça. Depois andamos aqui a jogar campeonato e no fim é a taça. Mas uma das coisas que nós para um campeonato aqui... não. Para um campeonato não. Sabes que o Igor é da NBA, por isso ele é playoffs. Eu reconheço... Eu não gosto de playoffs, mas gosto de uma segunda fase. Eu reconheço que a emoção que me dá um jogo entre o Benfica e o Sporting à 15ª, 6ª jornada, não sei quando é que vai ser o jogo, é muito inferior de um jogo do Benfica Sporting numa eliminatória de uma Taça de Portugal ou de uma eliminatória da Taça da Liga, o que seria inevitavelmente menor de uma meia final de um play-off para ir à final do campeonato. Portanto, eu tenho que admitir que eu gostava de testar alguma coisa nova. É respeitável.
Eu fico no meio de vocês os dois. Portanto, tu gostavas de uma segunda fase? Eu gostava o que eu gostava mesmo era de uma redução considerável para se trabalhar o produto de outra maneira, mas isso nunca vai 12 ser equipas, possível. não era? 12 Sei que tu equipas, gostavas das 12 equipas. 3 voltas, em que as 2 primeiras voltas condicionavam a terceira volta em termos do casa fora, Ok. em que a distribuição da parte financeira também teria a ver com o rendimento da volta e não só o final, mas os pontos seriam contínuos. Eu não sou a favor do a meio 0 pontos, isso não. Mas indo de encontro à solução para manutenção de 18, ou ISA 20, ou ISA 16, mas nesta ordem de grandeza eu inclino-me muito para uma primeira fase que fosse um bocado mais leve para as equipas europeias, para as equipas que estão nas competições europeias e que permitisse um outro tipo de rendimento nesta primeira fase de competições europeias, que eu acho que Portugal vai cada vez mais ter dificuldades, sobretudo na Liga dos Campeões. E por isso era importante, porque, enfim, o Benfica pode... mais leveza, como assim? Condicionar o calendário para que... Não, no sentido em que seria a uma volta, Ok. uma volta, 17 jogos, mas em que te permitisse, não tendo aquela necessidade tão grande de tu estar já a jogar pontos absolutamente decisivos, porque depois tens uma segunda fase a 2 voltas entre 8 equipas, isso ia fazer com que tu pudesses fazer uma gestão diferente, porque a mim o que me chateia, eu já disse isto aqui, é tu, como treinador, e eu não quero criticar em concreto, mas dou o exemplo, tu ires com algumas segundas linhas a Nápoles para poupares para o jogo contra o Braga, como aconteceu este ano, ou outros casos que acontecem. Portanto, eu gostava que os treinadores, se quisessem fazer uma gestão naquela primeira fase para beneficiar também o ranking UEFA, pudessem pensar, ok, eu vou poupar 2 ou 3 jogadores no campeonato para os ter prontos para a Champions. Normalmente não é isto que acontece. O oásis é cada vez mais entrar na fase de Liga da Champions e pronto, está feito. Pois agora é o que vier. Mas não achas, por exemplo, um contexto de fase regular e play-off poderia permitir exatamente isso? Porque quando chegasses a abril já não ias estar provavelmente nas competições europeias. Mas este contexto também te permite, porque depois faz com que tu, numa segunda fase, jogues... são 8 equipas na segunda fase, os de baixo são 10, portanto têm esses mais jogos que o Carlos pede, e fazias 2 voltas, casa fora, e num sistema perfeitamente normal, com mais embates. Como é na Grécia, não é? A Grécia é assim, se não estou em erro. Na Bélgica eles agora têm testado um bocadinho este sistema. Eu honestamente, pela parte demográfica, tu não vais conseguir de repente que os adeptos se redistribuam pelos clubes. Portanto, vais ter sempre aqueles 3, ou aqueles 4, ou aqueles 5 em que têm a grande fatia dos adeptos. E, portanto, também tens que ser inteligente a lidar, a gerir, a criar mais condições, mais jogos competitivos para eles. E eu acho que este formato beneficia-te uma primeira fase de competições europeias e uma segunda fase dá-te um grande colorido para o campeonato. Nós temos um problema que o futebol é tão expansivo em relação a todas. Se nós olharmos para todas as outras modalidades, todas têm play-off. E porquê é que elas têm play-off? Não é por acharem que é mais justo ou menos justo, é para conseguirem ter o maior número de jogos possível entre o Sporting e o Benfica, entre o Porto e o Benfica. Mas também precisam disso. O é futebol isso? O futebol não, o futebol não precisa, disso. esse é o problema. Não precisa? Eu acho que precisa. Não esse precisa é que é no o problema. sentido de notoriedade e visibilidade. Quer dizer, o hockey patins, o handball em Portugal não é por acaso que os pavilhões estão cada vez mais às moscas. Ou seja, nós somos um país de futebol. Não é? E portanto, quando os estádios também estão vazios, não é verdade. Estão vazios os estádios dos clubes mais pequenos. Os grandes estão sempre cheios. Aliás, os grandes discute-se se não deve haver obras no estádio para haver mais cartões anuais vendidos, bilhetes anuais vendidos. E, portanto, mas essa não é a única solução. Não, mas eu sou um conservador a esse nível, um assumido conservador. Aliás, em relação ao futebol, eu acho que o futebol é o desporto de maior sucesso no mundo no último século e qualquer coisa. E, portanto, os outros convém que aprendam às vezes mais com o futebol do que o futebol anda obcecado em aprender com os outros. Porque senão pode começar a deixar de ser o desporto com maior sucesso no mundo. E eu já acho que se avançou demasiado na questão do VAR, como já falámos há pouco. Acho que acelerou-se aqui alguma mudança. Em relação aos quadros competitivos, me parece-me 2 coisas. Uma é a banalização do clássico. Eu acho que é um problema. Portanto, eu sou dos clásicos. Quando tu dizes assim, entusiasma mais ver um jogo. Pois, mas se começares a ver muitos, é um bocadinho como um mundialito de futebol de praia. Determinadamente havia 2 mundialitos por ano. Quer dizer, tudo era mundialito. Depois ganhar o mundialito já não tinha valor nenhum. Portanto, esta coisa, se tiveres muitos esportes Benfica Sporting, se multiplicares também isto... é importante haver jogos pelo quais tu anseias. Aquilo tem que ter, claro, aquilo tem que ter uma expectativa. Mas depois há razões substantivas. Eu acho que há uma razão económica ou financeira. Se tu fechares a 12 clubes a Primeira Liga,
tu vais ter a falência imediata de muitas outras. As receitas de Primeira Liga são decisivas para uma série de emblemas. Quando se discute a litoralização do futebol português, bem, estás a fechar completamente... Mas já não, tens. não, mas não tens. Os históricos vais estão agravar, todos solidos, não é? mas vais agravar. As Académicas, Vitórias Sim, de mas, Setúbal. mas emergiram outros, emergiu o Torriense, ainda está aí o Portimonense, o Chaves está a competir, estou a falar de ligas profissionais, o Mafra desceu, mas esteve, quer dizer, vão surgindo outros emblemas, o Académico Viseu está, parece-me por que acaso o reduzir também não acho que seja a se tu solução. elitizares isto, o país já não é... E depois as receitas destes clubes, quando discutimos centralização estamos a discutir o quê? Sobretudo a distribuição das receitas da Primeira Liga. Não é? Quanto menos equipas na Primeira Liga, menos capacidade Por isso é que eu acho que aí não é execuível porque eles nunca vão votar a favor disso. Não, e não é só isso, e os grandes, e depois tens, mas essa é outra discussão. A discussão da centralização é mais ampla que isso, tem um outro problema, que é a competitividade externa dos grandes clubes, tem a ver com o facto de eles de facto receberem muito mais dinheiro cá dentro que os outros. E isso permite-lhes manter a competitividade. Se eles perderem receita, é óbvio, que eu percebo o ponto, vão ter muito mais dificuldade em competir a alto nível no plano internacional. Portanto, eu recomendaria prudência, acho que todos os caminhos são legítimos de ser, obviamente, discutidos e trabalhados, e estudados. Acho que se pode estudar. Volto ao início, quando os que estão na vanguarda, os ingleses, os alemães, os franceses, os espanhóis, os italianos, têm campeonatos numa linha, não há nenhum campeonato acima do português, no ranking da UEFA, que não seja de pontos casa corridos. fora, pontos O Brasil viveu anos, como vocês sabem, com campeonatos que terminavam em play-offs e decisões de taça. Dão muito mais valor ao Brasileirão e vendem-no até melhor, desde que é de pontos corridos. Portanto, o futebol tem uma especificidade, tem uma natureza, e nós temos um hábito em relação a ele. É verdade. preciso cuidar a mexer nisto. Quando se mexe num produto que corre bem, é melhor, é preciso ter mais cuidado do que no produto. Eu não sei até que ponto é que não é que o corre bem, é verdade cá dentro. Diz-me lá, é que nós somos sétimos da Europa. E eu depois é digo verdade, é verdade. é verdade. A nossa paixão pelo futebol dá-nos isso, mas não, a questão aqui, eu acho e qual que é o tem país que tem dois clubes? Antecipar... Qual é o país de dimensão do nosso que tem 2 clubes no Mundial de Clubes? Na Liga dos Campeões, qual é o outro país? Pois, mas como tu estás, tu vais deixar de os ter. Não, mas provavelmente. É engraçado. Sabes que eu ouço dizer isso há 30 anos e cá temos aqui 3 opiniões bem diferentes. Tu não os tens lá capacitados para lutar pelo que quer que seja. Não tens, então não tens. É verdade. Como assim? Na Liga dos Campeões tens cada vez menos capacidade para passar aos oitavos. Tens menos capacidade porque há mais clubes dos outros países. Não é? A tua capacidade não diminuiu. Tu não te convenças que hoje as melhores equipas do futebol português são menos competitivas do que eram 87, 88 e 90, quando em 4 anos foram a 3 finais da Taça dos Campeões. Uma ao Porto e 2 ao Benfica. Sim, na altura só ia um por As país. nossas equipas, claro, só tudo discutias era meias finais com uma equipa da Roménia, com uma equipa da Escócia. Mas tu no comboio europeu estás cada vez mais para trás. Mas é que aumentou a competitividade e tu não estás mais para trás. Esse é que é o ponto. Não há nenhum país. Eu não sei se não estás. Estás fatalmente com mais dificuldades em competir. Agora, não há nenhum país, eu volto a dizer, é da dimensão do nosso. Não há nenhum Países Baixos, não há Bélgicas, não há Áustrias, não há Escócia, não há Grécia nenhum. Não há Turquia nenhum compete ao nível dos Países Baixos. É um bocado cíclico, não é? Como nós, às vezes conseguimos ter 2 equipas nas fases da eliminada Liga dos Campeões. Os Países Baixos às vezes também conseguem. Às vezes lá aparece um Ajax e um PSV. Regularmente. Não é regularmente. O Sporting, por exemplo, no ano passado caiu no nós play-off. Temos tido regularmente equipas nos oitavos de final. Quase todos os anos temos. O Porto, o Benfica, invariavelmente ido aos oitavos de final. Mas sentes que é cada vez mais complicado. Sim, ou seja, neste novo formato, que é um formato, tem a ver... Não, mas aí já estamos a falar do formato internacional, não estamos a falar do nacional. É que agora não podemos confundir os planos. Tu até podes ter, é mais difícil de ter grandes resultados lá fora porque mudaram os formatos. O formato de Liga dos Campeões é o formato de milionários, que dificulta os portugueses. Claro, agora imagina, se estes perderem ainda competitividade no plano financeiro, se já é cada vez mais difícil lá fora, se eles perderem competitividade aqui, vamos ter um campeonato muito mais interessante. Um Benfica Aroca, um Porto Tondela, um Sporting Gil Vicente podem ser jogos muito mais equilibrados. O problema é que depois não podemos chegar a jogar com o Real Madrid, com o Bayern de Munique. 3 ideias totalmente diferentes. Eu gostava que houvesse assim, mais jogos entre os grandes e especialmente jogos em formato playoff. Tu gostavas de uma segunda NBA fase. Rules. Por alguma razão, os americanos, todas as competições deles são assim. E o Carlos quer manter a sua tradição. Eu quero tem funcionado, é verdade. Eu acho que eu não sou Otávio. Mas não somos dogmas. Portanto, nada. Eu acho que se pode estudar. Agora, de ânimo leve, cuidado, porque muitos dos avanços que houve a este nível depois foram recuos a seguir. Nós estamos aqui, é verdade. A Liga Holandesa teve um plano muito parecido com este, chegou a ser apresentado em Portugal, ia ser o futuro para a Liga Portuguesa e depois eles próprios recuaram. Portanto, Renato, e tu? Que és o mais novo do grupo, o que é que tu gostavas? Eu gostei muito desta aula.
Mas então, queres manter 34 jornadas, casa Eu tenho fora, que uma pensar, segunda não posso fase? dizer isso assim da Essa é um bocado. Ele vai perguntar nas redes sociais e Vais depois vão perguntar dizer nas redes ele sociais. traz no Olha, próximo. mas era uma boa pergunta das redes sociais. Pois era, eu pensei Ahm, nisso. Pensei nisso. Podes fazer? Vamos lançar. Podes fazer. O que é que as pessoas acham a nível de. E vamos embora, não é? E vamos embora. Já vamos Fica embora. essa pergunta. Fica essa pergunta para os Para os comentários e comentários. podem também à nossa conta de Twitter do X do Ataque Rápido para responder, que o Renato depois daqui a bocadinho já lá Carlos, vai meter. desculpa, mas como é a última vez este ano que É vinhas verdade, cá, é verdade, já é verdade. precisa Explorámos o explorar. Carlos ao máximo. Não Os vou já amigos- deixar votos de bom ano, ainda posso deixar depois por escrito. Podes, por escrito. Posso acho que é a deixar partir numa de crónica. 12 de dezembro é Sim, que começas a mas dizer. Estamos a 17 de seguramente- novembro, não vais dizer já bom Não, ano, não é? não, mas Bem, seguramente em janeiro vamos, nos encontramos. vamos embora, voltaremos para a semana. É para a não, quando é que é o Benfica Sporting? É só seguir, pronto. Depois aí teremos novidades. E portanto, obrigado ao Carlos por ter cá vindo. Para a semana cá estaremos com Beirador, mais um concorrente do nosso concurso Beirador. E portanto, vamos embora. Já sabem, todos os ataques rápidos têm um fim.